Paz e graça, nós voltamos ao canal Filadélfia, para poder trazer mais estudos e informações sobre a Palavra de Deus. E hoje nós queremos fazer uma análise sobre a apostasia bíblica, apostasia moral, apostasia que a Bíblia cita que aconteceria, no final dos tempos. E o texto para nossa reflexão, nós estaremos lendo o segundo livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E nós vemos o declínio da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5, diz também assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós sabemos que há uma especulação muito grande acerca do retorno, da volta de Cristo, que todo mundo aguarda, todos os cristãos, todo aquele que professa fé em Cristo, automaticamente ele aguarda esse dia, quer seja pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, todos aguardam o retorno de Cristo. Isso é o segundo advento dele. Só que esse segundo advento, baseado nesses textos, também é declarado que ele não volta, a volta de Cristo não é iminente como muitos imaginam, porque antes deve se manifestar. O anticristo, deve acontecer a parte da apostasia. A apostasia é o afastamento, é o abandono, é o declínio da fé. Simplesmente as pessoas não somente deixarem de ir à igreja, mas deixarem de crer em Cristo, ou deixarem de buscar a sua face gloriosa. Então é importante nós entendermos que a igreja deve estar preparada para todas as coisas. Há muitos que tentam preparar a igreja para o arrebatamento. Eu acredito que a igreja deve estar preparada para a tribulação. Porque tribulação é algo que todos os cristãos de todos os tempos passaram. Eles podem dizer que aqueles que são pré-tribulacionistas acreditam que o agente que agiu na tribulação de todos os tempos até no presente momento, causando dano ao cristianismo, aos cristãos, foram agentes humanos, e que esse agente da grande tribulação seria satânico. Mas tribulação, e eu acredito que tribulação para aqueles que passam naquele momento é tribulação, é uma grande tribulação. 60 milhões de cristãos morrendo no Coliseu romano, morrendo na perseguição romana, na mão de gladiadores que eram guerreiros profissionais que ceifavam suas vidas, ou nas garras de animais famintos que ali serviam de festa para o imperador, para todos aqueles que estavam ali assistindo. Infelizmente os cristãos passaram. Hoje estima-se que na janela 10 por 40, 10 por 43 existem aí milhares de cristãos sendo perseguidos e morrendo todos os anos. Isso é tribulação. E logicamente que isso também é uma grande tribulação para aqueles que estão passando. E como nenhum dos pais da igreja citou a volta de Cristo antes da tribulação, e os nossos reformadores também não citaram nenhum grande nome, nenhum grande teólogo que viveu até o século XVIII citou acerca do retorno de Cristo dividindo-se em duas fases agora, então fica meio que estranho. Mas biblicamente nós temos que nos preparar para todas as coisas. O cristão ele deve estar preparado para viver Cristo, para partir hoje, para entrar para passar por uma tribulação ou mesmo para ser arrebatado. Eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala acerca de arrebatamento e ficar muito preocupado pensando apenas nas coisas gloriosas, mas não vive aqui, não tem o caráter para isso. E caráter é algo que todo cristão precisa ter. E os textos que foram citados aqui citam acerca da apostasia e que vai manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo
que é Deus, ou tudo que é de Deus, tudo que se chama Deus, tudo aquilo que envolve o nome de Deus, do Altíssimo Deus, ele vai se levantar contra. E eu acredito que ele ainda não, se ele já estiver presente no mundo, a contagem regressiva para o retorno de Cristo já entrou em processo, né? Mas se não, é bom nós entendermos que a apostasia está acontecendo nos nossos dias, nas igrejas, nas nossas comunidades, e é bom que nós alertemos as pessoas para que elas procurem cada dia mais ter um contato vivo com Cristo. Definição de apostasia. A palavra apostasia deriva-se do seguinte termo grego, apostasis, cujo sentido nos repassa as seguintes conotações: abandono da fé, outrora professada, profanação do sagrado, dantes venerado, rebeldia costumaz aos valores espirituais, enfim, é uma forma de deserção dissidente. Convém salientar que não se trata meramente de um simples afastamento, né, do convívio ou distanciamento dos compromissos religiosos dentro de uma comunidade cristã. A apostasia ela é uma resignação, é abdicada a resoluta da graça de Deus. É alguém que está se abdicando, deixando de aproveitar, abandonando essa graça que o Senhor tem concedido. Então é importante nós entendermos o que é a apostasia. Nós temos visto isso. Aí tem a apostasia moral, que nós vemos que as pessoas já não levam mais em consideração a questão moral, do ser moral que todos nós somos, né, e que deveriam viver de modo digno, justo e santo, e estão vivendo de qualquer forma, vivendo o mundo gospel, né? E eu acredito que todos aqueles que vivem em um mundo gospel devem se preparar para um inferno gospel também, porque eles estão vivendo como se Deus aceitasse tudo o que eles oferecem. Isso é muito perigoso e não é assim que funciona. Aspectos da apostasia. Existem alguns aspectos, né, dois distintos, e que eu quero relacionar aqui: a discrepância teológica e o desvio moral. Há muito ensino teológico aí, totalmente distorcido da legítima, da verdadeira palavra de Deus, e a distorção moral do caráter de cada pessoa, dos cristãos hoje que estão vivendo de uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, mas dizem que são cristãos, dizem que são evangélicos, dizem que vão às igrejas e são dizimistas e ofertantes, e dizem que são salvos. Mas as suas vidas, elas não condizem com isso. É muito importante nós entendermos isso. A apostasia teológica é a rejeição total ou parcial da sã doutrina, por meio da deturpação levianas e divergências inconsequentes aos ensinos sagrados. A apostasia teológica não é alguém simplesmente deixar de seguir uma doutrina determinada por uma igreja, por uma determinada igreja que cria doutrinas de homens. Nós estamos falando de teologia bíblica, nós estamos falando de apostasia da palavra, deixar de usar a palavra da forma correta, ou os meios corretos da palavra, e burlar, né, esse sistema, criando um sistema aí que se adeque à sua própria vontade. Isso é muito perigoso. Veja bem o que o texto diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 4. E apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus, no entanto nega com suas obras. A apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Muito perigoso cristãos viverem de qualquer forma. Querido, fica aqui o alerta. Não se prepare simplesmente somente para a vida gloriosa na eternidade. Se prepare para passar por momentos de tribulação, de dificuldades aqui, porque provavelmente a igreja vai passar por isso. E algo é muito interessante que Lucas, capítulo 21, verso 34 a 36, fala isso, que o homem deveria orar e para que ele pudesse estar de pé, né, porque haveria de vir uma tribulação que atingiria todos os homens que vivem em toda a face de toda a terra. Então nós devemos estar preparados para viver a glória, mas preparados também para enfrentar a espada. É importante que o cristão saiba que ele deve viver uma vida santa, digna, justa, piedosa na presença do Senhor. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito capítulo 1, versículo 16.
Fatores que promovem a apostasia no mundo. Nós temos aí a consequência dos últimos tempos, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso é por qual? Influência do maligno, né? A influência maligna no mundo tem causado isso, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1, parte B. Cita exatamente sobre essa influência maligna. A hipocrisia de homens que ensinam mentiras, 1 Timóteo 4:2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ter uma mente cauterizada é ter uma mente que não consegue ter mais o sentido da verdadeira palavra ou da vontade de Deus para as suas vidas. É importante que nós saibamos que nós conhecemos pessoas que têm a mente cauterizada, elas não conseguem compreender, elas procuram viver a sua própria vontade sem querer viver a vontade daquele que as criou para viver, certo? E coração perverso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Conselho de Hebreus capítulo 13, verso 2. O aumento da iniquidade que vai esfriar o amor. Por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12 fala de um período de tribulação e fala que nesse período de tribulação aqueles homens deveriam se guardar. Deveriam estar firmes, fortes, amando ao Senhor e amando ao teu próximo, como foi designado pelo Senhor. Falsas ciências ou contradições do saber. Timóteo guarda o depósito que foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviam da fé. 1 Timóteo 6, versículo de 20 e 21. Agora nós temos vários motivos, né, que induzem as pessoas a viver a apostasia, né, a se apostatarem. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A ausência de conhecimento, a Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. Falta de firmeza, não tem firmeza, não tem convicções na sua fé em Cristo, isso é muito perigoso. Más companhias, e aí 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ou aquilo que você aprende de bom é corrompido por aquilo que as pessoas que são de má índole, que acompanham você, te levam a viver. Abandono do primeiro amor, muito perigoso. Retorne a esse primeiro amor, continue amando a Cristo como você amava quando você se converteu. E se você não sentiu esse amor lá quando você se converteu, então se converta. Tá? É o meu conselho a você. Receba a Cristo como Senhor da sua vida de uma forma correta. Viva dessa forma. Avareza que provoca o desvio da fé, torpes ganâncias, soberba que corrompe o entendimento, vaidades de pensamentos e dureza de coração, resistência à verdade, amor ao presente século. Resistência à verdade. A gente sabe que existem várias verdades. O que pode ser verdade para você pode não ser verdade para mim. Não é a mesma realidade, dependendo de certos assuntos. Mas quando Cristo fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele está citando que Ele é a verdade absoluta, que Ele é o caminho único. Isso é, então, Ele está dizendo que quando se trata de conhecer a verdade, e é o conhecimento que liberta o homem, é quando você conhece a verdade, quando você conhece a Cristo, você se liberta de todos os medos, de todas as mazelas, você se liberta de todos esses males que levam o homem à apostasia. Nos nossos dias nós temos visto alguns irmãos afastando-se, desviando-se, voltaram a beber, aí eles voltam a fumar, voltam a prostituir, vivem uma vida devassa, vivem uma vida totalmente distorcida daquilo que aprenderam no período que passaram pela igreja, passaram ali até que se diziam cristãos, se diziam crentes no Senhor, mas é muito perigoso isso, porque aqueles que são verdadeiramente crentes, eles devem firmar o seu pé na casa do Senhor, firmar o seu pé, firmar a sua fé no Senhor, para que não desviem. Agora existem consequências da apostasia, né? O naufrágio da fé, a decadência e a perca da graça, a percepção, a perecerão nos enganos, né? Conforme 2 Tessalonicenses 2:10, e abandono total da parte de Deus. Essa é a pior coisa. Porque se você for lá para Apocalipse a partir do capítulo 20, que cita, né, o final de todas as coisas ali, cita também acerca da segunda morte. E a segunda morte não é nada mais do que o abandono total de Deus. Passando pela segunda morte. Serão abandonados, esquecidos por Deus. Isso aí já é um processo
que veio, já é uma consequência que veio por meio da apostasia, ou que veio por meio do não querer receber a Cristo, né, e a sua graça maravilhosa. Serão entregues a Satanás para castigo, sofrerão severa punição, trevas eternas. Eternidade é algo que não vai ter mais fim, e nós temos que entender que por mais que às vezes você passe por um momento de tribulação, por um momento de angústia, ele tem fim, sempre tem fim. Nessa terra aqui tudo passa, nada é para sempre. Mas quando nós passamos para outra vida, para o porvir, essa vida é uma vida que não terá mais fim. Jesus faz uma citação acerca de onde o bicho não morre, né? O fogo nunca se extingue e o bicho não morre. Isso é, ele cita ali que o inferno é um lugar de tormento, tormento eterno. É as palavras do próprio Cristo. E aí sofrerão juízo divino e, logicamente, Apocalipse 21, verso 8, que fala sobre a segunda morte. Condenação e destruição. Como devemos reagir diante da apostasia? Veja bem, devemos permanecer firme no que aprendemos, devemos examinar a nossa fé constantemente ou diariamente, devemos resistir firme na fé, e o que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 a 9, ele diz que os nossos irmãos por todo o mundo, né, ele diz acerca da ansiedade, que não andeis ansiosos, né, mas que coloque toda a ansiedade em Cristo, porque ele tem cuidado de nós. E ele cita também acerca de que a angústia, as dificuldades, os problemas, as tribulações que nós passamos, os nossos irmãos de todo o mundo também estão passando. Então não somos só nós que passamos por angústias e por perturbações ou por dificuldades. Os nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo também passam por tudo isso. Devemos fugir da apostasia, lógico. Devemos cuidar da sã doutrina. Devemos combater firme o bom combate, o combate da fé. Devemos manter a fé e a boa consciência. Dizem que um travesseiro, quando você deita a cabeça sobre um travesseiro e consegue dormir, é uma noite onde uma mente, a sua consciência está descansando. Tem pessoas que não têm uma boa consciência porque as suas atitudes, as suas ações não são boas, não foram boas e continuam não sendo boas. Então eles jamais terão uma boa consciência, uma consciência sã, uma consciência limpa. Devemos ensinar somente o que convém à sã doutrina. Não, a Bíblia diz, e nós só devemos dizer o que ela diz. Nós não devemos usar ela para dizer aquilo que nós queremos. Nós apenas devemos interpretar ou passar adiante aquilo que está escrito nas Escrituras, literalmente, para que todos possam compreender a vontade de Deus, que é tão simples, né? Não devemos complicar nada. A sã doutrina, ela é bem simples e ela é ensinada pela Bíblia. E a Bíblia é aquela que nos revela a sã doutrina. Como devemos reagir diante dos apóstatas? Devemos tentar calá-los, porque todo apóstata tenta denegrir a imagem da igreja, tenta denegrir a imagem dos seus líderes antigos, tentam denegrir a imagem de Cristo. O fato de você deixar de crer não te dá direito de falar mal daquilo que você não cria antes, independente do que quer que seja. Se você pode ser prosélito de qualquer outra religião e vir para o evangelismo, para a nação evangélica, participar do culto legítimo ao Senhor, mas você não tem direito de falar mal. Isso é da mesma forma aqueles que são apóstatas, e a apostasia no caso seria apostatar, não das coisas ruins, mas apostatar de Deus. Então não se deve falar mal de Deus, igual algumas pessoas citam que quanto mais leem a Bíblia, mais ateus eles ficam, mais ateus eles se tornam. Isso é perigoso, porque no final das contas todos serão julgados, né? E ninguém quer ser julgado. E o cristão que vive Cristo, que está procurando viver em Cristo, ele não vai ser julgado. O julgamento dele é para galardão, para as boas obras dele é que serão passadas pelo fogo, e ali ele receberá recompensa por tudo aquilo que ele fez de bom. Nós não estamos aqui sendo julgados simplesmente por atos de injúria, por pecados ou coisa do tipo. Nós seremos julgados simplesmente pelas obras boas ou más, logicamente, mas o que galardoou o homem é as boas obras. E o cristão ele não tem que se preocupar com passar por julgamento no sentido de condenação, porque se ele é um cristão, ele vive em Cristo, ele já é um salvo no Senhor. Precisamos nos guardar, né, logicamente, dos tais apóstatas.
A carta de João, se eu não me engano, a terceira carta, diz que se alguém vem ter convosco que não traz essa sã doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco os saudeis. Isso é, ele cita acerca de pessoas que trazem uma doutrina que não é a legítima, que não é a verdadeira, que não é piedosa, que não é santa, que não é justa, que não é de Deus. E nós devemos nos afastar desse tipo de pessoas, porque essas companhias elas podem corromper você. Evitar participar da comunhão com aqueles que não professam a mesma fé. Não é que você não possa participar de um almoço, de um jantar, de um lanche, trabalhar com pessoas, não é isso. Mas quando se trata de reuniões que são acaloradas, nós devemos tomar muito cuidado. Exatamente porque aonde há o banquete dos ímpios, um cristão não cabe se assentar. Então não devemos participar ou ter comunhão dessa forma com eles. E afastar-se, logicamente, dos mesmos. Há muitos textos bíblicos aqui que nós não vamos citar para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente tem que tomar muito cuidado como cristão para vivermos uma vida digna, né? Então a apostasia é uma realidade instaurada no mundo por meio das forças antagônicas. É lamentavelmente intensificada no decorrer dos tempos através dos corações pérfidos que visam as vãs jactâncias da ostentação humana, ignorando por vezes a revelação divina como manual de vida, segurança e segurança eterna. Jesus, prevendo tal degradação, nos deixou a seguinte incógnita. Veja bem, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, 8, parte B. É uma incógnita, é uma pergunta que Cristo deixou sem resposta. Quando ele vier, achará fé na terra? É uma pergunta que ele fez. Ele sabia exatamente do momento em que nós vivemos hoje, ele sabia das características dessa igreja que está atuante hoje no mundo, deste cristianismo fadado muitas vezes uma boa parte ao fracasso, porque é um cristianismo sem Cristo, ele não tem como se manter de pé, ele não se sustenta. E o cristianismo com Cristo é um cristianismo que você vive à vontade de Cristo, que você vive para Cristo e por Cristo. Então é muito importante isso, ok? Então que Deus te abençoe, que você ore por aquelas pessoas que você conhece, que estão se apostatando, que estão deixando de crer em Cristo. Pregue, mas tenha conhecimento para isso, estude, pregue, ensine, a tempo, fora de tempo. Não deixe que essas pessoas pereçam no erro, sem que você as avise do erro delas, ok? Então fica aí, forte abraço, que Deus abençoe a todos, né? Vejam o vídeo, estudem, alguns textos foram citados, leiam eles e tenham um costume de manter a palavra do Senhor sempre nas suas mãos, para que você possa estar sempre tendo comunhão com ela. Amém? Que Deus te abençoe.